Saudações, sejam todos bem-vindos à Escola de Profecia, a mais uma atualização profética, que na verdade será o resumo mensal das atualizações proféticas. Este vai ser um programa realmente muito especial. Agradecer as vossas orações. Ficamos alguns dias sem vídeos no canal. Estava aqui enfrentando um problema técnico para podermos assim dar início à nossa série profética. Pela graça de Deus, amanhã iremos iniciar com a nossa série profética, que acima de tudo será uma série evangelística. Então eu conto com o vosso apoio na divulgação desse material que está sendo preparado com muita qualidade em termos de qualidade dos estudos e qualidade da imagem, do áudio, para a glória do Senhor. Então eu conto convosco amanhã, no nosso horário normal. Iremos começar com as transmissões dessa série especial da profecia. Mas com certeza não iremos parar com as atualizações. Em alguns dias teremos atualização, em outros dias teremos os estudos da série. Bem, amigos, sem mais demoras, vamos entrar nos tópicos principais que tiveram lugar neste mês de junho de 2025, que nos apontam realmente para o tempo do fim. Queridos, o tempo para o regresso de Cristo está muito, mas muito próximo e nós precisamos estar preparados. Vamos buscar o Senhor em oração. Obrigado, Pai, por este momento especial. Estamos aqui, Senhor, para rever, para estudar, para acompanhar os eventos finais e, acima de tudo, para elevar nosso olhar para o alto, para contemplar Jesus, para contemplar a face de Cristo e buscar esperança em suas promessas. Vem, Senhor, estar conosco ao longo deste programa, até o final. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O tempo para o regresso do nosso Salvador está muito, mas muito próximo. Queridos, neste mês nós conseguimos entender o quanto as forças ocultas de fato estão trabalhando para tornar este mundo sombrio, estão trabalhando para capturar a mente de cada ser humano nesta terra. E eu chamo a atenção para os irmãos. Nós não podemos nos tornar presa fácil do inimigo. Não podemos nos tornar presa das tentações e dos ataques de Satanás ou das armadilhas de Satanás. Como povo de Deus, temos a Bíblia que nos conduz. Como povo de Deus, temos o Espírito de profecia que nos orienta que decisões práticas tomar para que não sejamos escravos do inimigo. Ora, vejam aqui, nós lemos no livro Testemunhos Seletos, volume 3, as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Glória a Deus que os acontecimentos finais serão rápidos. Afinal de contas, quem ainda deseja ficar neste mundo, quem ainda deseja viver longas eras de paz até e prosperidade neste mundo, deixe-me dizer, por mais que a gente até consiga resolver todos os problemas do mundo e o mundo se torne um lugar maravilhoso, não conseguiremos de forma alguma resolver o problema da morte. Não, só Jesus pode dar solução para a morte. Não conseguiremos resolver o problema do grande conflito entre o bem e o mal. Não, somente a volta de Jesus pode pôr fim a estas coisas. Mas nós vemos que a confederação do mal está se unindo, está se arregimentando para a grande crise. O povo de Deus está se preparando para essa grande crise. O povo de Deus está se unindo em oração. O povo de Deus está estudando a palavra. O povo de Deus está mostrando uma frente unida contra esta confederação do mal. Vejam, o Clube Globalista de Roma promove plano para controlar alimentos, controlar viagens, controlar propriedades devido às mudanças climáticas. As mudanças climáticas são tópico do dia, são prato forte do dia. E deixe-me dizer, se a volta de Jesus fosse pregada do jeito que se prega as mudanças climáticas, Jesus já teria voltado, pois o mundo, todas as tribos e nações já teriam ouvido sobre isto. Realmente, há um grande movimento climático. Queridos, vejam que é dito, bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos, aí está a palavra controlador, será muito opressivo.
e repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo. Para um pouquinho. Quando a gente fala sobre essa questão de mudança para o campo, muita gente logo toma isto como fanatismo. Mas é verdade que a própria serva do Senhor diz que devemos tirar nossas famílias das cidades para o campo. Em outras versões, em outras passagens, ela diz mudar-se para o campo. Não se trata de fugir para o campo. Há pessoas que realmente estão apavoradas e querem fugir para o campo. Ainda não é tempo de fugir. É tempo, sim, pela graça de Deus. Cada um tem que considerar a questão e ver se isso vale a pena em termos das capacidades que Deus dá a cada um agora. Cada um tem que avaliar, tomar a decisão e não voltar mais atrás. Mas o convite de Deus é: tirem suas famílias das cidades para o campo. Lá poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Eu quero saudar o irmão José, de Angola, ele que tem partilhado nas redes sociais o seu testemunho de mudança para o campo. E Deus tem o abençoado muito. Ele partilhou comigo uns vídeos que, em tempo oportuno, traremos aqui na Escola de Profecia. Deus abençoe você e a sua família. Veja, irmãos, devemos começar agora a atender às instruções que nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Queridos, as forças do mal estão se regimentando. Inimigos estão se preparando para a última grande crise. E o povo de Deus é chamado para ficar longe da interferência dos inimigos, preparando-se. Vejam, o Clube de Roma, que é uma organização da elite mundial que coordena, que une os principais empresários do mundo, pensadores, filantropos, filósofos do mundo, professores de universidade do mundo, reuniu-se para traçar algumas diretrizes e conceder à ONU para que os países do mundo possam seguir estas diretrizes. Sim? Vejam aqui, o Clube de Roma e esse instituto Hot ou Cool, que é calor ou frio, lançam a força-tarefa de materiais e consumo, que dará recomendações políticas. Recomendações políticas. E o objetivo disto, segundo eles, é travar as mudanças climáticas, melhorar o estado do nosso mundo. E uma das recomendações que eles dão às nações do mundo está aqui: restringir a propriedade na economia circular. Queridos, o que é economia circular? Economia circular é aquele tipo de negócio em que você parece não ter nada, tudo parece ser alugado. Esta Bíblia não lhe pertence, ela é alugada. É isto que várias empresas, na verdade, estão trabalhando para que os cidadãos se tornem totalmente dependentes das coisas alugadas. Vejam aqui, com 181 páginas, esse departamento da ONU começa com um apelo à transição para uma economia circular, que inspirou a famosa frase: você não terá nada, mas será feliz. O modelo de negócios de produto como serviço da economia circular transforma todos os produtos em serviços, de modo que você nunca é dono de nada e se torna um locatário para o resto da vida. Queridos, parem para pensar nisto. Enquanto as cidades realmente estão se preparando para esta economia circular, Deus convida o seu povo com muito amor. Filhos, não se tornem dependentes destas coisas. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 13, verso 8. Eu quero ler este texto para os irmãos neste contexto aqui. No verso 8, a palavra de Deus diz: a nenhum homem devais coisa alguma. A nenhum homem vocês devem dever coisa alguma. Nem ao governo, nem aos empresários, nem aos globalistas. Deus quer que nós sejamos totalmente independentes, longe das dívidas. É isto que as grandes cidades estão preparando. Vejam aqui, o Fórum Econômico Mundial promove a agenda de economia circular de rastreamento e localização. Não possua nada, seja feliz. Vamos ver um pequeno vídeo aqui, para que os irmãos não digam que eu estou inventando estas coisas. Economia circular.
o que está sendo preparado para o mundo. Vejam aqui. No modelo de negócios de economia circular, gostaria que os produtos voltassem para mim como designer e fabricante original. E uma vez que você compreende esta noção, por que eu deveria realmente vender-lhe um produto se você está primordialmente interessado no benefício desse produto? Talvez eu possa permanecer o proprietário do produto e simplesmente vender-lhe o benefício como um serviço. Entenderam, irmãos? Este é o conceito da economia circular. Por que eu, como produtor, como empresário, tenho que lhe vender o produto? Você não está interessado no produto todo, você está interessado no benefício que esse produto vai dar. Então, eu lhe vendo, eu lhe empresto benefício, não lhe dou o produto. É isto. Em outras palavras, você não terá nada. Você terá que alugar as coisas, alugar os serviços. E alguém pode dizer, isto é maravilhoso, isto não muda nada. A pergunta que se faz é, quais serão as condições para ter acesso ao aluguer desses serviços? A palavra de Deus nos diz que no tempo do fim, alguns não vão poder comprar ou vender, a menos que tenham a marca da besta, certo? Vejam, segunda coisa que o Clube de Roma busca trazer, restringir os alimentos que você come para a sua segurança e a segurança do planeta. E neste contexto de restringir os alimentos, eles buscam levar o mundo de volta aos insectos. Comer os insetos se quisermos salvar o planeta. Isto vai ser muito interessante. Vejam um breve vídeo. Estamos no meio de uma extinção em massa da biodiversidade e no meio de uma crise climática. E ainda assim precisamos de alguma forma alimentar a população crescente ao mesmo tempo. Temos de fazer mudanças e temos de fazer grandes mudanças. Os insetos têm sido uma fonte alimentar tradicional em países do Sudeste Asiático, países africanos e países da América Central durante séculos, há milênios. Para eles, os insetos são uma iguaria tradicional. É suficiente. Eu pergunto, se todos nós vamos ter que comer insectos, isto não é acabar com a biodiversidade? Isto não é acabar com a população de insectos do mundo? Alguma coisa não está clara aqui, mas vamos continuar. Terceira coisa. Restringir viagens e mobilidade para mantê-lo em cidade de 15 minutos. O que é cidade de 15 minutos? É uma cidade projetada para que você consiga fazer tudo no perímetro de 15 minutos. Você tem escola, você tem faculdade, você tem trabalho, você tem padaria, tem restaurante. Em 15 minutos. Isto é para quê? Para evitar circulação sem necessidade, para evitar poluição do ar por meio de veículos, por meio de transporte público, certo? Este é o plano. Vejam aqui este vídeo. E chegou a hora do assunto mais comentado. O Fórum Econômico Mundial agora busca reduzir a propriedade de veículos particulares. Sim, o Fórum alega que esta é a maneira de reduzir a dependência global de metais essenciais como o cobalto e lítio à medida que avançam a energia verde. Aí está. Mas eu pergunto, neste contexto de abandonarmos os nossos carros, termos que viver nessas cidades de 15 minutos, os grandes globalistas do Clube de Roma, os grandes homens, a elite mundial deste mundo, vai abandonar realmente os seus jatos privados, os seus carros do último lançamento? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isto. Queridos, neste contexto de lutar contra as mudanças climáticas, reduzindo assim a pegada de carbono, reduzindo assim os carros, é algo que está sendo conectado agora ao descanso dominical. A propósito, a The Guardian saiu dizendo que domingo lento é a solução simples para o aquecimento global. Usar os domingos ou o domingo como um dia de descanso e renovação seria bom para a nossa saúde pessoal e também para a saúde do planeta. Grande engano, grande engano. Mas isto aqui não passou da mentalidade de alguns cientistas. Isto está sendo praticado diante dos nossos olhos. Vejam aqui. Isto é, de 5 de junho de 2025. Campanha de ciclismo de Londres pede domingos sem carros. Para quê? Para diminuir a pegada de carbono. Queridos, o descanso dominical está vindo aí para ajudar a salvar o clima. E mais à frente veremos que também está vindo aí o descanso dominical
para a dignidade do trabalhador. Tudo maravilhoso. Vejam aqui, moradores dessa cidade são convidados a aproveitar o domingo de Tomás Morato sem carros e sem preocupações. É assim como uma falsa religião trabalha. Ela começa primeiro com a persuasão, começa com a conquista dos corações, começa mostrando vantagens que na verdade nem existem. Quando as pessoas então já estão lá dentro, a falsa religião usa então a pressão, usa a obrigação, assim como aconteceu na Idade Média. Se acrescentarmos estas medidas que o Clube de Roma está tentando trazer ao mundo com aquilo que já estamos vendo, com as propostas que até em outubro serão implementadas na União Europeia, nós podemos ter a certeza. O tempo está correndo. O relógio profético está correndo. Vejam aqui. O grande recomeço. Parlamento da União Europeia aprova a carteira de identidade digital. Legisladores da União Europeia alertam que carteira de identidade digital em todo o bloco pode levar a um sistema de crédito social ao estilo chinês. União Europeia tem como meta outubro de 2025 a implementação do euro digital. O euro digital. Queridos, eu não estou contra o mundo digital. Não. Em alguns momentos tem seus benefícios. Mas o que me chama a atenção é que o próprio Fórum Econômico Mundial já apareceu certa vez dizendo, com um documento dizendo que as identidades digitais têm riscos de exclusão, de marginalização e opressão. Então nós estamos trabalhando com um poder que detesta a liberdade religiosa. Nós estamos trabalhando com uma profecia que aponta que no tempo do fim haverá perda da liberdade civil e religiosa. Estes sistemas estão sendo preparados para esse momento, meus queridos irmãos. Vejam aqui, este é um documento que vem da própria ONU e do Fórum Econômico Mundial, falando dos principais usos dessa identidade digital que o mundo está preparando. É dito que será usada a identidade digital para monitorizar dispositivos e sensores que transmitem dados tais como consumo de energia, qualidade do ar, congestionamento de tráfego. Vejam, serão usadas as identidades digitais para os cidadãos acederem e utilizarem serviços, declarar impostos, votar. Para interações sociais, para fazer logins em redes sociais é preciso identidade digital. Para os utentes acederem a seguros, a tratamentos, para abrir contas bancárias. Sim? Para fazer transações financeiras online, para reservar viagens, para aceder a serviços ou trabalhar num país estrangeiro. Isto nos mostra que sem a identidade digital não será possível fazer nada, meus irmãos. A identidade digital vai ser o ponto. E eles vão conseguir saber quem você é. Vão conseguir lhe dar uma pontuação de crédito. E é aí que vai entrar a questão. Agora, não só a Europa está preparando isto para outubro. Nós sabemos que Donald Trump, o presidente da América, já lançou uma iniciativa de bilhões de dólares para que, dentro em breve, se estabeleça um sistema financeiro de controle na América. Ora, o mesmo presidente americano que disse que não traria sobre a América uma moeda digital, está trazendo algo semelhante, ou quem sabe, pior que a moeda digital. Vejam aqui, Trump anuncia um investimento de 500 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial na América. Vejam aqui o vídeo, onde ele convida os grandes gurus da tecnologia e ele concede autoridade para eles começarem a trabalhar neste projeto. Ora, vejam aqui. Bem-vindo de volta ao noticiário do CBS 24/7. Então, o presidente Trump está comemorando centenas de bilhões de dólares que executivos da tecnologia dizem que investirão em inteligência artificial. Esses executivos da OpenAI, SoftBank e Oracle se juntaram a Trump na Casa Branca.
Juntos, esses gigantes de tecnologia, líderes mundiais, estão anunciando a formação do Stargate. Então, coloque esse nome nos teus livros, porque eu acho que você vai ouvir muito sobre isso no futuro. Uma nova empresa americana que vai investir pelo menos 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos da América e movendo-se muito rapidamente, criando 100 mil empregos quase imediatamente. Sam Altman, CEO da OpenAI, Larry Ellison, fundador da Oracle, presidente e diretor de tecnologia, Masayoshi Yoshii, filho de SoftBank, presidente e CEO. Aí estão os três gurus da tecnologia. Agora, o interessante é que o Larry Ellison, o CEO da Oracle, é um homem que tem profundas ligações com a CIA, a Agência de Inteligência Americana. E nós sabemos que a CIA tem profundas ligações com o catolicismo. Na verdade, os principais diretores da CIA foram, ao longo do tempo, católicos. Mas, de forma alguma, estou aqui para zombar dos nossos amigos católicos. Afinal de contas, muitos deles nem sequer têm nada a ver com isto. Mas deixe-me expressar ou mostrar o que é este Larry Ellison, que foi escolhido por Trump para fazer parte desta comissão que está trabalhando nesta nova infraestrutura digital americana. O que ele pensa? Quais são os seus ideais com a inteligência artificial para o futuro? Vejam aqui. Larry Ellison é um bilionário graças à CIA. Já vimos sobre isto. Vejam aqui, irmãos, o que ele pensa. Oracle co-founder Larry Ellison predicts AI surveillance will be part of our everyday lives in the future. O cofundador da Oracle, Larry Ellison, prevê que a vigilância da inteligência artificial fará parte da nossa vida cotidiana no futuro. During a recent Oracle Q&A, Ellison said AI will soon play a major role in monitoring society through a vast network of interconnected cameras, including security systems, police body cams, and vehicle dash cams. Durante uma sessão de pergunta e resposta da Oracle, Ellison disse que a inteligência artificial desempenhará um papel importante no monitoramento da sociedade por meio de uma vasta rede de câmeras interconectadas, incluindo sistemas de segurança e polícia, câmeras corporais e câmeras de painéis. Aí está o pensamento do CEO da Oracle. Ele diz que a inteligência artificial no futuro vai desempenhar um grande papel na vigilância da sociedade. E não só, vejam aqui também onde ele fala sobre isto. Ellison's vision is for AI to analyze data from this network of cameras in real time in an attempt to prevent crime while also tracking and influencing public behavior for a safer society. A visão de Ellison é que a inteligência artificial analise os dados dessa rede de câmeras em tempo real, tentando prevenir o crime e, ao mesmo tempo, rastrear e influenciar o comportamento público para uma sociedade mais segura. However, the idea raises serious privacy concerns. Critics argue it could lead to a surveillance state with constant monitoring infringing on personal privacy rights. No entanto, a ideia levanta sérias preocupações sobre privacidade. Os críticos argumentam que isso poderia levar a um estado de vigilância com monitoramento constante, infringindo os direitos de privacidade pessoal. While others... Está aí o que ele pensa. Usar a inteligência artificial para rastrear o comportamento público. E ele faz parte desta comissão, junto com o CEO da OpenAI, que também administra o ChatGPT, um chat que parece responder tudo. A inteligência artificial está sendo preparada, irmãos, para um futuro sombrio. Para um futuro sombrio. E o conselho que Deus deu ao seu povo: não nos tornemos dependentes destas coisas. O mundo vai ficar cada vez mais um lugar difícil para o povo de Deus estar. E o povo de Deus deve ser independente destes sistemas, independente destas empresas, destes burocratas mundiais. Vamos então. Nós vimos ao longo deste mês a ferida mortal em processo de cura. Nós sabemos que a primeira besta recebeu uma ferida mortal em 1798, mas a ferida começou a ser curada em 1929, quando teve o estado de volta. Mas a ferida ainda não
foi totalmente curada. Isto vai acontecer quando o mundo todo considere sua autoridade a besta. Quando ela dominar as consciências do mundo e estabelecer assim a sua marca de autoridade no mundo. Mas nós temos visto cada dia o quanto forças políticas e religiosas estão ajudando a primeira besta no estabelecimento desse objetivo. Queridos, quando eu aponto sobre isto, alguns escrevem no comentário que isto já aconteceu com outros papas. É verdade, irmãos, pode ter acontecido com outros papas, mas o fato de ter acontecido antes não significa que não é profético. Da mesma forma que houve o terremoto de Lisboa em 1755, acredito ser. Da mesma forma, quando vemos terremotos hoje em dia acontecendo, são significativos. É algo profético. Por mais que já tenha acontecido um terremoto lá, o terremoto que acontece hoje também é significativo. Portanto, nós vamos acompanhar a linha do tempo. E eu tenho certeza que o que nós estamos vendo agora tem um pouquinho mais de relevância, dado o contexto em que estamos vivendo agora no mundo. Vejam aqui, nós vimos que a música está sendo preparada. A cerimônia de estabelecimento ou de adoração à imagem da besta está sendo preparada, assim como Nabucodonosor, em Daniel capítulo 3, preparou. Ele convidou músicos. Toda sorte de música foi então ouvida e todos se prostraram. Vejam um paralelo aqui. Peregrinos de 90 países se reúnem para o jubileu das bandas e do entretenimento popular. Onde que eles se reúnem? No Vaticano. De todos os países do mundo, ou representantes ou das maiores nações do mundo, estiveram lá no Vaticano este mês para tocar suas músicas, todos marchando para a Basílica de São Pedro. Isto chamou a atenção do mundo. Isto está colocando mais uma vez o Vaticano como o centro do mundo, como o centro da paz mundial, da reconciliação mundial. Vejam aqui. Assim como o rei Nabucodonosor preparou música de todas as culturas e etnias. Da mesma forma estamos vendo aqui. Vejam que o Papa Leão recebeu atletas no Vaticano para o jubileu do esporte. Interessante. Esportistas estiveram lá também. E nós vimos o jubileu dos governos, em que alguns governantes do mundo foram lá para celebrar o momento de paz e unidade. Vejam aqui. Foi assim que Giorgia Maloney chegou ao Vaticano. Não foi para uma reunião privada, mas para participar do jubileu de líderes governamentais. Esta foi a reação dos políticos ao ver o Papa. Interessante, e obrigado o jornal por ter dito isto. Esta foi a reação dos políticos ao ver o Papa, beijando sua mão. Queridos irmãos, nós estamos num tempo em que o mundo está maravilhado. O mundo está cada dia mais se maravilhando diante da besta. Vejam aqui. O Papa disse a esses políticos: São Tomás More oferece aos políticos exemplo de mártir pela primazia da consciência. Ele convidou os políticos mundiais a seguir um exemplo de Thomas More, um homem britânico que, nos séculos passados, na verdade, rejeitou a supremacia do rei britânico acima da supremacia do Papa, acima da supremacia da Igreja. Ele acabou sendo morto. Ele se tornou um mártir porque negou reverenciar a coroa acima da autoridade papal. Quando o Papa Leão convida os líderes políticos a tomarem o exemplo de Thomas More, na verdade está chamando ele já a colocar em primazia, em primeiro lugar, a autoridade da Igreja, a autoridade papal, acima das autoridades seculares. Queridos,
Vamos lá falar um pouco sobre o engrandecimento da segunda besta. Primeira besta, Roma. Segunda besta, Estados Unidos da América. Se você tem dúvidas, vai acompanhar a nossa série que iremos começar amanhã. Vamos esclarecer todos estes pontos. A segunda besta, de acordo com a profecia bíblica, ela também exerceria um tipo de autoridade que a primeira besta exerceu na Idade Média. Nós vimos ao longo deste mês o quanto o presidente americano buscou colocar em prática sua promessa: Make America Great Again. Fazer a América grande novamente. E ele conseguiu unir diferentes nações em guerra para uma paz, para uma sentada. Mas ele teve que fazer isso de uma forma um pouco estranha. Nós vimos que ele teve que bombardear as instalações nucleares iranianas. Isto gerou pânico no mundo. Será que vem uma guerra? Mas logo o presidente ou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que parabéns o presidente Trump. Pelo seu poder, pela América que é grande, você conseguiu trazer a paz no mundo. Ora, vejam aqui. Parabéns, presidente Trump. A sua ousada decisão de atacar as instalações nucleares do Irã com o incrível e justo poder dos Estados Unidos mudará a história. Na Operação Leão Ascendente, Israel fez coisas verdadeiramente incríveis. Mas na ação de hoje à noite contra as instalações nucleares do Irã, a América foi verdadeiramente inigualável. Fez o que nenhum outro país na Terra poderia fazer. A história registrará que o presidente Trump agiu para negar ao regime mais perigoso do mundo as armas mais perigosas do mundo. A sua liderança hoje criou um pivote da história que pode ajudar a levar o Médio Oriente além a um futuro de prosperidade e paz. Interessante. A um futuro de prosperidade e paz. Ele elogiou os Estados Unidos da América por uma ação inigualável, colocando a América como uma nação totalmente poderosa. Em alguns momentos, irmãos, nós ficávamos um pouco perdidos. Quem é a segunda besta? China, os Estados Unidos. Rússia, os Estados Unidos. União Soviética, os Estados Unidos. Mas está se comprovando que a segunda besta são os Estados Unidos da América, a nação poderosa do mundo, que vai forçar o mundo todo a adorar a imagem da besta. Em Apocalipse capítulo 13, verso número 12, é dito: ela exerce todo o poder da primeira besta diante dela. Ela quem? Segunda besta, Estados Unidos da América. Exerce todo o poder da primeira besta. Qual era o poder que coroava os reis na Idade Média? Roma papal. Qual é o poder hoje que reúne os reis da terra e diz: chega com a guerra? Qual é o poder hoje que quando aparece todos ficam com medo? Estados Unidos da América. Exerce o poder da primeira besta. Isto é profético, estamos vendo aqui. Queridos, presidente palestino diz estar pronto para trabalhar com Trump para alcançar a paz com Israel. Interessante. Tem-se falado agora muito sobre paz. 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 Parece que estamos chegando realmente a um momento de paz. Vejam aqui. O presidente Trump, há alguns dias, reuniu duas nações africanas em briga e disse: chega de guerra. Vamos agora resolver para que haja paz. Ruanda e República Democrática do Congo assinam um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos da América. Quem é que está exercendo toda a autoridade da primeira besta nos nossos dias? Segunda besta, Estados Unidos da América. Isto é profético. Mas, irmãos, como diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, quando falarem de paz, 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 eis que virá repentina destruição. Queridos, eu acredito que Deus está acima de tudo. É Deus quem controla os movimentos mundiais. E aquele susto que o mundo teve de uma terceira guerra mundial, de uso de armas nucleares, não deu certo. Sabem por quê?
Não porque o presidente Trump é tão poderoso, não. Mas porque é um Deus que controla a história, que não permitirá que uma guerra nuclear aconteça antes que uma obra especial aconteça, a obra de selamento. Queridos, da mesma forma que quando os soldados romanos abandonaram os muros de Jerusalém em direção a Roma, houve um momento de aparente paz. Aqueles que ouviram o conselho de Jesus saíram da cidade, abandonaram a cidade e foram para o campo. Escaparam quando a destruição veio de novo. Deus está nos dando um momento de paz, de trégua. Mas de acordo com Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 3, depois de falarem de paz e de paz, virá uma cena de guerra que a pena humana não poderá descrever. E aí daqueles que estiverem longe dos braços do Senhor. Ai daqueles que estiverem despreparados para a crise que virá. Vamos terminar falando sobre a formação da imagem da besta. A autoridade da segunda besta é notória no mundo. Isto vai conduzir à formação da imagem da primeira besta. Quem é a primeira besta? Roma. Roma papal. Nós sabemos muito bem que Jonathan Berry está agora sendo levado para audição, para sua confirmação como o advogado do trabalho na América. A propósito, em 26 de junho de 2025, o Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado votou para avançar a nomeação de Jonathan Berry. Isto abre caminho para uma audiência completa e votação na Câmara do Senado. Se confirmado, Jonathan Berry servirá como principal oficial legal do Departamento de Trabalho. Vejam aqui, isto é de 26 de junho de 2025. Comitê de Ajuda do Senado vota para aprovar as indicações do presidente Trump para educação e trabalho. Passou. Agora vai a outra fase de realmente confirmação. Se confirmado, este homem, um dos maiores promotores do descanso dominical no contexto do trabalho digno na América, será o chefe. Vejam aqui, escutem um pouco. Algo que eu realmente encorajo. Não vejo um grande... É mais difícil ver um grande papel federal para isso. Acho que esta é uma questão mais estadual e local. É revitalizar, sempre que possível, as leis de descanso do sábado. Para ser muito específico, esta era basicamente o normativo através, pelo que eu pude investigar sobre isso, estou a trabalhar em algumas pesquisas sobre isso, realmente voltando literalmente até Constantino e seu reconhecimento do cristianismo no Império Romano. Enfim, ele fala sobre o imperador Constantino e as leis dominicais. É este homem que vai ser o chefe do Departamento de Trabalho na América. Queridos, diz aqui a Telegraph, a religião está de volta. Os conservadores estão tornando o catolicismo grandioso novamente. Queridos, eu fico impressionado com estas informações de sites seculares que falam algo que vai de encontro à profecia bíblica. A América está formando uma imagem à primeira besta. Está formando uma imagem de Roma. Será que nós não estamos percebendo isto? Ou estamos nos fazendo de cegos? Mas com o retorno de Trump à Casa Branca e a sua ambição declarada de trazer uma nova era de ouro na América, o catolicismo parece ser a religião mais proeminente entre os republicanos MAGA. Pelo menos 1/3 do gabinete de Trump é católico romano, com muitos de sua equipe e seguidores usando a fé católica para justificar a agenda política do presidente. Queridos, isto não nos diz nada. Isto não nos diz nada. Foi lançado um livro, vocês podem encontrar na Amazon, com o título Construindo a América Católica. Construindo a América Católica. Nacionalismo religioso na era dourada e na era progressista. Está aqui. As informações estão claras do que está vindo sobre a América.
do que este movimento está preparando na América. E esta classe vai formar a imagem da besta, impor o descanso dominical. Viram que falou a Fox News, bem no começo do mês de junho? Promovendo o descanso dominical para beneficiar a classe trabalhadora. Isto não é coincidência, meus irmãos. Vejam aqui. Eles dizem, porque Deus e a Bíblia estavam certos sobre sua agenda de trabalho o tempo todo. É dito, numerosos estudos descobriram que existe um teto de produtividade. E aí embaixo eles dizem que eles concluíram que o esforço da guerra britânica exigia dar aos trabalhadores um sábado. E então, o que isto tem a ver com a América? Vejam aqui. O relatório, em parte, dizia que as provas são conclusivas de que o trabalho dominical, ao privar o trabalhador do seu descanso semanal, não lhe oferece oportunidade suficiente para recuperar do cansaço. 7 dias de trabalho produz apenas 6 dias de produção e as reduções no trabalho de domingo não envolveram nenhuma perda apreciável de produção. Quem está dizendo isto? A Fox News, elevando o clamor dos trabalhadores para uma dignidade no trabalho, para o descanso dominical. E este esforço de Jonathan Berry, que será confirmado como chefe do Departamento do Trabalho, ele falou renovando o trabalho. Ele falou renovando o trabalho. Está aí Jonathan Berry. Ele diz, é improvável que a cultura por si só restaure essa norma. Não adianta qualquer pessoa dizer, eu vou ter o meu sábado, eu vou ter o meu domingo. Ele diz que a cultura não vai resolver essa questão. Dado os alinhamentos econômicos e políticos, ele diz que a retomada das leis Jesus e outras medidas para proteger o descanso sabático é, portanto, mais um exemplo de uma intervenção política prudente. Intervenção política, meus irmãos, para proteger a subjetividade, a individualidade dos trabalhadores. Em outras palavras, ele está dizendo, não adianta deixar que as pessoas decidam por si mesmas que dia descansar. Se o empregador quer ou não. Esta tem de haver uma intervenção política. Uma lei civil que regulamente esta questão, favorecendo o guardador do domingo. E a propósito, nós sabemos que os sindicatos na América, o trabalho organizado na América, é, na verdade, um movimento católico, trabalhando nos bastidores de toda essa questão. Vejam aqui. Porque o trabalho organizado é ainda uma causa católica? É verdade. É verdade. Na Rerum Novarum, o Papa Leão XIII escreveu o seguinte, guie-se o operário ao culto de Deus, incite-se nele o espírito de piedade, faça-se principalmente fiel à observância dos domingos e dias festivos. Que o trabalhador seja fiel à observância dominical. Mas eu louvo a Deus, sabem por quê? Porque meio a esta mentira toda, uma empresa de comunicação da Venezuela, Televen, saiu para expor o engano dominical. Saiu para expor a mentira de Constantino. Saiu para expor a adoração ao sol, a adoração dominical. Vejam aqui. Sabes por que o domingo é um dia de descanso? É dito, o domingo é geralmente considerado um dia de descanso, porém nem sempre foi assim. De acordo com os escritos bíblicos, devemos observar o descanso no 7º dia da semana, assim como Deus fez depois de criar o mundo. No entanto, nos tempos antigos, o sábado era considerado o 7º dia, não o domingo. Certo. Vejam aqui, apesar disto, na Roma Antiga, o domingo era especialmente amado, chamado Dia Soli, Dia do Sol. Neste dia, os devotos dedicaram-se a adorar a divindade pagã, conhecida como Sol Invictus. Mais tarde, o imperador Constantino. Viram que Jonathan Berry citou até o imperador Constantino, trazer a Blue Law em homenagem ao imperador Constantino. Isto está conectado. Eles sabem muito bem de onde é que vão buscar estas coisas. Esta mudança, diz a Televen, foi aprovada 1000 anos mais tarde pela Igreja Católica. Embaixo, por esta razão, em quase todos os países com raízes cristãs,
Trabalho manual, comércio e dança foram proibidos aos domingos. Sim, de onde é que vem então a Blue Law? Da tradição católica romana. Mas mesmo assim, diante desta verdade que esta empresa de comunicação mostrou ao mundo, o catolicismo continua. Roma continua firme, dizendo: o significado do domingo, como descanso dado por Deus, abre caminho para uma vida com propósito. Meus irmãos, quando a serpente enganou Eva, não veio de forma grosseira. Mostrou maravilhas, maravilhas e maravilhas. Eles dizem, este é um site católico, a revista católica Our Sunday Visitor. Eles dizem que estados e municípios aplicaram leis azuis que garantiram um dia de folga no domingo para empresas não essenciais. O espírito do sabá era evidente no tráfego mais leve, menos pressa. Domingo teve um ritmo diferente, uma vibe diferente. E eles convidam, gradualmente as leis azuis foram enfraquecidas por uma acumulação de exceções. Então temos que fazer um esforço. Temos que fazer um esforço para trazer de volta as leis azuis, diz aqui o site romano. Escusado será dizer que devemos cumprir a obrigação dominical da igreja. Meus queridos irmãos, no livro Grande Conflito nós lemos o seguinte: a história vai se repetir. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará. A propósito, para que a estátua de Babilônia fosse venerada, houve música. Toda sorte de música. Prefeitos, governadores, todos estiveram unidos. É o que nós estamos vendo acontecer agora no mundo. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. E alguns perguntam como é que isto vai acontecer. Meus irmãos, deixe-me vos dizer que há nações que estão muito mais avançadas que a própria América em estabelecer o descanso dominical. Vejam aqui. Aumento de salário de domingo na Colômbia. Aumento de salário para desincentivar as empresas a trabalhar aos domingos. Os responsáveis pela reforma afirmaram que estas mudanças representam a restauração dos direitos dos trabalhadores colombianos. É o mesmo argumento. É a mesma equipe em todos esses países. Trazer dignidade ao trabalhador. A mesma coisa que vemos na Rerum Novarum, a mesma coisa que Jonathan Berry defende. A mesma coisa que o Projeto 2025 defende. Mas como sempre, na verdade, quem vai ser elogiada ou adorada nesta questão do descanso dominical é o poder que instituiu o descanso de domingo. Vejam aqui. Você pode ler do Gênesis ao Apocalipse, amigo, e não encontrará uma única frase autorizando a santificação do domingo. Diz aí o cardeal católico. Aqui está outro grande escritor católico. Foi a Igreja Católica que decidiu que o domingo deveria ser o dia de adoração aos cristãos. Queridos, estamos chegando a momentos dramáticos. Da mesma forma que aconteceu na década de 1880 na América, quando os adventistas do sétimo dia, que não reconhecem o domingo como sábado, foram especialmente mal recebidos no Arkansas durante a década de 1880, quando mais de 200 mil foram processados. Isto está voltando nos nossos dias. Temos um Papa Leão, que tomou emprestado do seu homólogo Leão desta década de 1880, quando a questão do domingo estava lá na América. Na peleja a ser travada nos últimos dias estarão unidos, em oposição ao povo de Deus, todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido o tempo em que estamos vivendo. Nós estamos em momentos solenes. E eu louvo a Deus por estar vivo nestes momentos, para contemplar estas coisas. Este é um momento de bênçãos, mas é também um momento de muito perigo espiritual. Satanás vai fazer de tudo para distraí-lo. Satanás vai fazer de tudo para você perder a comunhão com Cristo. Satanás vai fazer de tudo
para você ser capturado pelas garras do inimigo. Mas eu o convido, se em algum momento você queria desistir da fé, desistir da verdade, agora não é mais o tempo. Jesus está voltando. O fim está chegando. Fique firme na verdade. Fique firme naquilo que você aprendeu. Este é o momento. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento especial. Pai eterno, obrigado por este estudo, por esta atualização profética que nos revelou o quão próximo estamos para o cumprimento da Tua palavra. A Tua palavra não falha, Senhor. Nós queremos estar preparados em Cristo. Queremos permitir que Jesus entre no nosso coração, purifique, limpe toda mancha, remova defeitos em nosso caráter e nos prepare para receber o selo de Deus na fronte. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.